Hoje a gente está na terceira mensagem dessa série, Coisas Maiores. Quem estava aqui nas outras duas mensagens? Quem participou das duas mensagens aí? Levanta a mão. Show! A gente está falando sobre esse livro aqui, Coisas Maiores. Recomendo que você compre aqui na Bookstore. É um livro fantástico, do Steven Furtick. E a gente fez 3 mensagens aqui abordando a vida de Eliseu. Eu quero recapitular um pouquinho com você que estava aqui, com você que não estava também, para você ficar na mesma página. E esse livro fala sobre viver coisas maiores com Deus e como Deus tem coisas maiores para mim e para você. O Steven Furtick usa uma frase onde ele diz que a maioria de nós não está num perigo iminente de destruir as suas vidas. Está enfrentando um perigo muito maior de desperdiçá-las. Você está aqui, você podia estar lá fora roubando, matando, se prostituindo, mas você está aqui. Então você não está num perigo iminente de destruir a sua vida. Afinal, você está aqui buscando a Deus, na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Mas existe um perigo de você desperdiçar a sua vida e não viver plenamente aquilo que Deus planejou para você, aquilo que Deus tem para você, as coisas maiores que Ele tem para você. Esse perigo iminente rodeia cada um de nós. E é isso que ele aborda no livro todo. Nós podemos viver em 3 lugares, a gente falou sobre isso na primeira mensagem. Você pode viver em 3 lugares, e a maioria das pessoas vive num primeiro lugar, que é aquela vida boa o suficiente, né? Não está bom, mas também não está tão ruim. Aquela espiritualidade fraca, baixa, vive ali no raso, na marola. Uma vida sem cor, sem sabor, sem ambição, sem crescimento. Estava meio ruim, estava meio bom, agora parece que piorou. O bom o suficiente é esse lugar onde a mediocridade reina e onde a maioria das pessoas estaciona seu caminhãozinho. Existe um segundo lugar que a gente pode estacionar o nosso caminhão, que é a grandeza, que é algo que também muitas pessoas buscam, que o mundo busca, uma vida de grandeza, e que na verdade acaba trazendo frustração, uma busca incansável por algo mais e que nunca é saciada, uma busca crescente por alcançar algo mais, por ter mais coisas, por posses, por fama, por patrimônio, por notoriedade, por posições, e parece que nunca se chega em lugar algum. É como se estivesse secando gelo, é como se você estivesse tentando montar num touro feroz que você não fica mais que 7 segundos. Essa é a vida de grandeza, a aspiração do mundo. Mas existe um lugar maior, existe um lugar elevado, que é onde Deus quer te colocar, que são as coisas maiores. Um lugar de coisas maiores, que é completamente diferente das aspirações do mundo, dos desejos, dos padrões de sucesso, de riqueza do mundo. Coisas maiores é aquilo que Deus tem para mim e para você, e está ao seu alcance, ao alcance da palma das suas mãos. Coisas maiores está em a gente desapegar da nossa vida e a gente se entregar completamente para Deus. Para que a gente viva coisas maiores, o que a gente precisa fazer é se entregar completamente para Deus. E foi isso que a gente falou na primeira mensagem, queime os arados. Eu estou recapitulando um pouquinho aqui com você. Queime os arados é isso, é eu deixar tudo. Eliseu deixou tudo, deixou os bois para seguir o chamado que Deus tinha para a vida dele. Isso está lá em 1 Reis, no capítulo 19, quando a gente falou do chamado de Eliseu. Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai achar a verdadeira vida. O que Jesus estava nos dizendo é que aquele que quer proteger demais a sua vida, aquele que quer as coisas demais, aquele que quer status demais, posição demais, conforto demais, essas coisas como que esvaem pelos seus dedos, vai perder a sua vida. Mas agora quando eu me entrego completamente para Ele, eu acho a verdadeira vida. E queimar os arados é isso, é desapegar de tudo que te prende a uma vida ordinária. Não só ao pecado, mas também a coisas que parecem boas, mas que te prendem a uma vida que não é aquilo que Deus tem para você. Pode ser uma vida confortável demais, pode ser uma vida
boa demais, pode ser uma vida segura demais, uma vida sem riscos, uma vida previsível demais e que tende a deixar Deus de lado. E o convite de Deus é para a gente desapegar. Para queimar os arados, a gente precisa também tomar decisões difíceis, a gente falou sobre isso. Talvez de deixar amizades que nos afastam de Deus, talvez de deixar lugares, rolês que não fazem bem para nós. Decisões difíceis. E queimar os arados também é buscar a Deus com intensidade, que era isso que Eliseu fazia. Ele estava na cola de Elias. Quando Elias foi ao céu levado numa carruagem de fogo, Eliseu estava lá na cola dele, até que ele recebesse a porção dobrada, até que ele recebesse coisas maiores, buscar com intensidade. E na semana passada o Vitor falou sobre cave os poços. E você lembra da história lá? Tinha os 3 reis de Israel, e eles iam lutar contra Moabe, e de repente acabou a água, não tinha mais água. Isso era derrota. E então eles chamam Eliseu, e Eliseu vai buscar a direção de Deus. Ele vai ouvir qual que é a direção de Deus para eles avançarem naquela guerra. E eles chamam um músico, e o músico começa a tocar, e vem a inspiração de Deus na vida dele. E aí o Vitor falou sobre isso, né? A gente precisa estar no ambiente, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, estar atentos para ouvir a voz de Deus. Como é que está isso com você? Você tem entrado nesse ambiente para ouvir a voz de Deus? Você tem parado e silenciado os outros barulhos, as outras vozes, para conseguir ouvir a voz de Deus? E depois que ele escuta a voz de Deus, e eles estão pedindo por água, eles estão pedindo por chuva, e o que Deus fala? Cave poços. Não vai ver sinal de chuva e nem vai ter vento, mas cave poços, que vocês vão ver tanta água, mas tanta água. E às vezes acontece isso com nós. Nós pedimos chuva e Deus nos dá uma pá. A gente pede água e Deus nos dá uma pá. Ah, Deus, mas seria tão mais fácil, o Senhor é todo poderoso, manda chover. Faz chover, é tão simples, o Senhor é o Todo-Poderoso. Mas Ele te dá uma pá para você fazer a sua parte. Cavar poços é ter muita fé, é caminhar em fé. E fé é ação, fé é atitude, fé não é apenas acreditar. Ah, eu acredito em Deus. Se eu de fato acredito, se eu de fato tenho fé, eu cavo poços. Quando não tem vento, quando não tem sinal de chuva, eu cavo poços, porque Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção. Foi isso que o Vitor falou na semana passada. E hoje, depois dessa contextualização, a última mensagem: nunca será um desperdício. Nunca será um desperdício. Ah, beleza, Tiago, tá tudo muito bonito, né? Tá tudo muito lindo. Quer dizer então que eu queimo os arados, cavo poços, e está tudo certo, agora está tudo resolvido, eu estou liberado agora para viver coisas maiores, vai dar tudo certo, não tem erro. Mas e quando você queima os arados, você cava os poços, e o milagre não vem? E quando você ora, você obedece, você faz tudo certo, mas a cura não vem? Quando você faz tudo o que devia fazer, você já queimou os arados, você já cavou os poços, mas simplesmente a chuva não veio, simplesmente a chuva não chega. Os céus parece que estão em silêncio e Deus não está vendo, Deus não está nem aí para a sua dor, para o seu cativeiro. E quando isso acontece, eu quero te dizer que nunca será um desperdício, a sua fé jamais será desperdiçada. Deus não desperdiça a sua fé. Quando nós oramos por algo, quando nós obedecemos, nos dispomos, esperamos algo em Deus, e isso não acontece, nós ficamos frustrados. E muitas vezes nós colocamos isso numa coluna, como se aquilo fosse algo desperdiçado, uma fé desperdiçada, um tempo desperdiçado, não está dando certo e não vai dar certo e não adianta continuar. Eu oro
pela salvação do meu pai há mais de 20 anos. Desde a minha adolescência, eu oro pela salvação do meu pai. Meu pai acredita em Deus, mas ele ainda não se converteu de verdade, não se entregou de verdade, não se deixou transformar de verdade. E até hoje Deus não respondeu a minha oração. Até hoje ainda não aconteceu. Mas eu quero te dizer que Deus não desperdiça a sua fé. Não aconteceu, mas vai acontecer. Aí a resposta ainda não veio, mas ela vai vir. Deus não desperdiça a sua fé. E talvez você esteja passando por isso. Você queimou os arados, você cavou poços, você está em obediência, você está orando, você está buscando, mas não acontece. A cura não vem, o milagre não vem. Mas eu quero te dizer que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te levando a lugares mais altos. Deus está te aperfeiçoando. Deus está te preparando para coisas maiores. Apenas creia. Apenas acredite. Apenas confie em Deus. Apenas passe a enxergar as coisas não com a sua perspectiva, mas com a perspectiva do alto, a perspectiva de Deus. Essa mensagem hoje nunca será um desperdício. É para que nós deixemos a nossa perspectiva, o nosso entendimento, a nossa visão limitada. E que nós comecemos a ter a perspectiva daquele que já viu o final da história. Daquele que conhece o final da sua história. Que você adquira hoje essa visão de Deus. Essa mensagem é para trazer sobre a sua vida visão de Deus, visão do alto, sobre tudo que você está vivendo, que você está passando, que você vai passar. Perspectiva de Deus. E eu quero ler, e você pode abrir sua Bíblia aí, em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8. E a gente vai ler, é um texto um pouco longo, mas é uma história muito interessante. Eu quero que você preste bem atenção. Do verso 8 até o verso 37. Eu vou ser bem objetivo nessa mensagem, eu prometo para você. A ressurreição do filho da Sunamita é mais uma história de coisas maiores, com Eliseu. 2 Reis, no capítulo 4, aqui na minha Bíblia, na página 427, eu não sei que página aí na sua, se ajudar. A partir do verso 8 diz o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E ele mandou seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que nós podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época no ano que vem você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz a um filho, e o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. E o servo pegou e levou o menino até a mãe. Ele ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta.
Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta, disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu de distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela abraçou os seus pés. E Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está angustiada, mas o Senhor nada me revelou, e escondeu de mim a razão de sua angústia. E ela disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente-se lá, e se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, eu não irei. Então Eliseu foi com ela. E Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, não reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. E Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue aqui o seu filho. E ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Que história! Que história fantástica! E eu quero aqui rapidamente falar com você 3 princípios que a gente precisa extrair para a nossa vida dessa história. E a primeira coisa que eu quero te dizer, o primeiro princípio que eu quero te entregar, é que Deus quer te surpreender. Diga assim: Deus quer me surpreender. Você acredita nisso que você está falando? Deus quer te surpreender. Deus quer nos surpreender. Deus quer nos abençoar. Olha esse versículo que eu coloquei ali em destaque: o que se pode fazer por ela? Essa é a voz de Deus. O que se pode fazer por você? O que eu posso fazer pela Dani? O que eu posso fazer pelo Tiago? É isso que Deus está pensando. O que se pode fazer pela Isa? O que eu posso fazer por você? Como eu posso te abençoar? Quando o profeta falava aqui nessa época, entenda-se que é a voz de Deus. O profeta era a voz de Deus para um povo, para uma nação. Naquela época não existia ação do Espírito Santo como nós temos hoje. Nós dobramos os nossos joelhos, nós buscamos a Deus e Ele fala conosco. Hebreus diz que por muito tempo Deus falou por meio dos profetas, mas agora Ele fala por meio do Filho. Ele fala por meio do Filho. Mas aqui o profeta falando representa a voz de Deus. Os reis queriam direção para a guerra, queriam direção para a nação. Eles iam até o profeta e perguntavam ao profeta: nós precisamos receber a direção de Deus. E o profeta recebia a direção de Deus e passava para o povo. Era assim que se ouvia a voz de Deus naquela época. Hoje nós temos livre acesso a essa voz, essa direção. Então quando o profeta fala aqui, o que se pode fazer por ela? Ele está expressando o coração de Deus a respeito de nós. Como eu posso abençoar a sunamita? Como eu posso abençoar o meu povo? Como eu posso te abençoar? Esse é o pensamento de Deus a respeito de você. Não acredite em outra coisa que não seja isso. Muitas vezes nós acreditamos que Deus está lá no céu, sentado no seu trono, como um julgador terrível, um pai furioso querendo nos castigar, prontamente nos corrigir pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Você sai daqui, bate o carro, fala: meu Deus, está vendo? Não dei a oferta, não dei o dízimo.
Sábado retrasado, depois da gente saindo daqui, a Manu deu a ré, bateu o carro ali na pilastra, estragou a lateral. Eu estava desde as 5 horas cantando, ensaiando, à noite pregando. Podia sair, pensar, Deus, que injustiça é essa? Estava aqui te servindo e agora eu bati o carro. Como se eu tivesse o direito de questionar a Deus. Como se servi-lo, como se fazer algo para Deus me deixasse imune a qualquer problema. E nós achamos às vezes que algo de ruim que acontece conosco é porque Deus está lá castigando. Deus está lá nos corrigindo. Os pensamentos dele para você são o que eu posso fazer por você, como eu posso te abençoar. Talvez você se envolveu num relacionamento que não deu certo e você ficou frustrado. Você colocou muita expectativa numa pessoa, num relacionamento e não deu certo. E talvez você carregue isso, meu Deus, olha o que aconteceu comigo, olha o que Deus fez comigo. Talvez você culpe a Deus por isso. Talvez o seu colega lá no trabalho, que é folgado, que chega atrasado, que você sabe que não faz o melhor, foi promovido e você não foi. Isso gerou uma frustração no seu coração. Eu não mereço mesmo, é só comigo que acontece isso. Deus não me ama, Deus não quer me abençoar. Muitas vezes nós carregamos esse tipo de mentalidade, de pensamento, como se Deus estivesse ali querendo nos castigar. Olha, Deus não está querendo te castigar, Ele está querendo te abençoar. Deus está querendo te abençoar, amém? O que eu posso fazer por você, meu filho? É a pergunta de Deus. O que eu posso fazer por você? Jeremias 29:11 diz que porque sou eu que conheço os pensamentos, os planos que eu tenho para você, pensamentos, planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, planos, pensamentos de lhes dar esperança e o futuro. O pensamento de Deus para você é esse, te dá esperança, futuro, prosperidade, bênção. Deus quer te surpreender, então grave isso. Deus quer te surpreender, instala aí esse drive na tua cabeça. Instala esse driver aí na tua cabeça, Deus quer te surpreender. O segundo princípio é, Deus vai usar a sua dor para te levar a um propósito maior. Deus vai usar a sua dor para te levar a um propósito maior. Veja, ele pergunta para a sunamita, depois ela ter feito tanto, ter feito um quarto para ele, lá uma lamparina, uma cama, um ambiente gostoso. Você fez tanto por nós, como que eu posso te retribuir? E ela simplesmente diz, eu estou bem aqui, não preciso de nada. Mas ele ainda assim insiste em como abençoá-la. E aí ele descobre que ela não tem filhos, porque ela era estéril. E seu marido já era idoso. Então ele resolve abençoá-la e diz para ela, olha, daqui 1 ano, nessa época, você vai ter um filho nos colos. Um filho no colo, perdão. E ela responde da seguinte maneira, que é esse texto que eu coloquei ali, não, meu senhor, que é isso, profeta? Não me iludas, não iludas a tua serva, homem de Deus. O que revela essa frase? Ela estava querendo dizer, olha, eu não acredito mais nisso não. Não mexe com isso não. Essa dor aí é minha. Já me falaram outras vezes, já me deram falsas promessas, mas não aconteceu. Por que você vai me iludir agora? Não vem com essa conversa não. Mas ele insiste nesse lugar de dor. Ela escondia a sua dor, ela vivia frustrada na verdade. Ela não revela a sua dor, ela escondia a sua dor. A sua dor era essa, a esterilidade. Ela não tinha filhos, mas não falava para ninguém, escondia isso dos outros. Quando ele pergunta para ela, ela não fala, ela não revela. E talvez você se tornou uma pessoa fechada. Talvez você carregue uma dor e é algo intocável no seu coração. Talvez você não quer falar sobre isso. Talvez você não abra isso para ninguém. Talvez você tenha uma área na sua vida que você não deixa ninguém tocar, que você não deixa ninguém saber. Talvez tenha algo aí que dói no seu coração,
e só você sabe, é a sua dor. Talvez você esconda essa dor, mas eu quero te dizer que Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo, não está oculta aos olhos dele. Ele está vendo seu coração, Ele está vendo a sua dor. Talvez sua dor seja na área afetiva, seja um relacionamento que não deu certo, seja um casamento que não deu certo. Talvez a sua dor seja na área profissional, seja uma carreira que não deslanchou, seja uma profissão que você escolheu e que hoje não te agrada mais. Talvez sua frustração seja na área ministerial, seja uma dificuldade de entender o seu chamado. Talvez sua frustração seja na área da saúde, uma enfermidade que não passa, uma doença difícil e incurável. Eu quero te dizer que Deus está enxergando você no lugar da sua dor. Deus está enxergando a sua dor, ela não está oculta aos olhos de Deus. Deus está te vendo nesse lugar e Ele quer usar esta dor, Ele quer entrar nesse lugar para te levar a um propósito maior. Ele quer entrar nesse lugar, Dani, para te levar a um propósito maior. Ele quer usar isso para te levar a um lugar maior, a coisas maiores, a lugares elevados. Quando a gente faz um pequeno machucado, você machuca o seu dedinho, né? O dedinho parece que não serve para nada, né? Tá ali, não fede nem cheira, mas faz um cortezinho nele para você ver. Parece que você bate ele toda hora, não é verdade? E aí o que a gente faz? A gente coloca um band-aid para que proteja o dedo, que você não bata mais ele. E às vezes a gente faz isso com o nosso coração, a gente tem uma ferida, tem uma dor, e a gente vai lá e coloca um band-aid. Eu quero te convidar a tirar esse band-aid hoje. Tira esse band-aid. Tira essa armadura. Tira essa proteção, deixa Deus entrar ali e tocar. Deixa Deus te encontrar nesse lugar, que Ele quer usar isso, essa dor, essa dificuldade, essa frustração, essa negativa, esse problema, Ele quer usar isso para te levar a um propósito maior. Apenas creia nisso. E o terceiro princípio que a gente pode extrair desse texto é que Deus quer elevar a sua perspectiva. Deus quer elevar a sua visão. Deus quer te dar visão do alto, a enxergar as coisas, não da maneira humana, não da maneira carnal, mas de modo espiritual, discernir as coisas espirituais, perspectiva do alto. Olha só essa história que a gente leu. O menino foi um milagre. Ela era estéril e recebeu um grande milagre, teve um filho. Mas de repente um dia esse menino morre. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando, com dores na cabeça. Então o pai disse: leva esse menino lá para a mãe dele. Está me enchendo o saco aqui, leva esse menino lá. E chega lá com a mãe dele, o menino morre nos braços dela. Faz sentido isso, gente? Deus deu o milagre e passa um tempo, o milagre morre. Por que essa história está na Bíblia? Por que isso aconteceu? Porque Deus quer nos ensinar algo. Deus permitiu isso na vida da sunamita. Permitiu ela passar por isso, por algo que não fazia sentido. Para usar essa dor, para levá-la a lugares maiores. Ele usa esse milagre da esterilidade. Ele faz um outro milagre, que é o milagre da ressurreição. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Ele já fez, Ele vai fazer ainda mais. A estrada rumo a coisas maiores, a lugares elevados, ela não é linear. Muitas vezes a gente desenha ou imagina a nossa vida como uma curva ou uma reta ascendente, sem percalços. Eu queimei os arados, eu cavei os poços, agora é só para cima. Mas a verdade é que esse caminho a coisas maiores, ele tem contratempos.
ele tem percalços, ele tem frustrações, ele tem perdas, ele tem dificuldades. Chegar a coisas maiores vai exigir de você uma fé maior. Coisas maiores, uma fé maior. Coisas menores, uma fé menor. Coisas maiores, problemas maiores, dificuldades maiores. Mas Deus, nesse processo, está trabalhando em você, te aperfeiçoando, te levando a esse lugar. E você vai ser tentado a se frustrar, você vai ser tentado a parar. Mas é um caminho de luta, sim, mas de conquistas. Até chegar naquilo que Deus preparou para você. E ela, depois que o filho morre, ela coloca ele lá no quartinho do Eliseu. Ela deita ele lá na cama do Eliseu. E ela sai de casa, é engraçado a passagem que ela não fala nada para o marido. Ela não fala nada para ninguém. Ela estava indo falar com o profeta. Só interessava para ela falar com o homem de Deus, com o profeta. O que isso quer dizer? Que quando vem a frustração, quando vem a perda, quando vem a dificuldade, você tem que falar com a pessoa certa. Com Deus. O profeta representa Deus nessa história, nessa época. Diante de quem você tem derramado as suas frustrações? Diante de quem você tem revelado a sua dor? Aos pés de quem você tem se curvado? Leve a Deus. Leve tudo a Deus. E você vai viver coisas maiores. É isso que acontece. É isso que acontece com ela. E Eliseu vai até aquele lugar. E ele começa a andar pelo quarto, ele começa a orar e buscar a Deus. E aquele menino volta à vida, ele espirra 7 vezes e abre os olhos. Um milagre muito maior acontece. E a fé daquela sunamita foi edificada, foi completamente elevada naquilo que Deus pode fazer. Ela creu que aquele que era capaz de curá-la da esterilidade, também era capaz de ressuscitar o seu filho. E é isso que acontece. Deus também quer trabalhar na sua vida, ressuscitar áreas que estão mortas, ressuscitar sonhos que estão falecidos no seu coração. Deus quer ressurgir isso, e você precisa acreditar nisso. Você só precisa crer, você só precisa confiar no que Deus pode fazer. Deus quer fazer você ganhar altitude, enxergar as coisas não do seu jeito, mas do jeito dele, na perspectiva dele. Qualquer que seja a situação que você está vivendo, eu não sei a situação que você está vivendo, Deus sabe, mas enquanto Jesus está em cena, olha, não acabou. Enquanto Jesus está em cena, não acabou, não é o fim da história, não é o fim da história, apenas confie. Deus não está morto, e nenhuma das suas promessas está morta. Você crê nisso? Amém? Quero te convidar a se colocar em pé, quero chamar o Ministério de Louvor. A gente vai cantar essa última canção. E eu quero te dizer que você confie, que você precisa confiar naquele que já viu o final da história. Eu não sei a dor que você carrega, eu não sei a frustração que você carrega, eu não sei qual é a situação que você já viveu ou tem vivido. Mas eu quero que nesse momento, seus pensamentos, o seu coração sejam levados a confiar naquele que já viu o final da sua história, que você ganhe altitude em Deus, que você compreenda que Deus quer te surpreender, que Deus quer te abençoar, que Ele quer usar essas áreas de dor, essas áreas de luta para te levar no lugar maior, que você entenda isso, que você viva isso. Deus quer usar tudo isso para te levar no lugar maior e elevar a sua perspectiva. Comece a falar com Deus. Eu não sei de que maneira essa palavra te tocou, eu não sei de que maneira o Espírito Santo chegou até o seu coração.
Mas comece a falar com Deus, comece a orar agora, comece a pedir pela presença dEle, pela direção dEle. Deus quer te abençoar muito além do que tua mente possa imaginar. Não importa o que aconteça, Deus te surpreende. Não importa a situação que você está vivendo, Deus vai te surpreender. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Diz lá em Provérbios 3:5, confie no Senhor. Não se apoie na sua visão, não se apoie no seu entendimento, na sua incredulidade, nos seus medos, nas suas crenças. Confie no Senhor, construa sua vida no Senhor, construa sua confiança no Senhor, construa sua vida nele. Romanos 8:28 diz que nós sabemos que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Deus está trabalhando em tudo, em toda situação, em toda dor, para o seu bem. Confia nele, descansa nele, construa sua vida nele.